nós somos do pessoal do projeto de desenho sobre a Serra. Essa aqui é uma indústria que também faz parte da nossa extensão. E a gente veio hoje para poder entrevistar a professora Odila, formada em arquitetura e que dá aulas de desenho geométrico básico aqui na UFRJ. E ela está participando de uma das intervenções que está começando hoje, vai até segunda-feira, quando vai começar a semana da licenciatura. E a gente queria poder perguntar para ela sobre algumas questões relacionadas à Carmen Herrera, que é o tema da intervenção dela, e também sobre você, né? A gente queria perguntar para você, especificamente, para poder começar a introduzir como você descobriu o desenho geométrico, já que você começou pela área da arquitetura. Tá. Bem, eu vou fazer um comentário que eu sempre faço com os meus estudantes no primeiro dia de aula, que é quem teve desenho geométrico básico ou desenho geométrico no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Eu não tive, né? Eu também não tive. Eu acho que a maioria das pessoas não tiveram. E em Curitiba, que é a minha cidade, realmente a maioria ainda mais forte não teve. Porque eu acho que aqui no Rio tem o colégio de aplicação, tem o Pedro II, que são colégios que têm desenho geométrico, e outras escolas particulares, mas em Curitiba realmente são pouquíssimas escolas que têm. Eu não tinha tido, então eu entrei Só que eu venho do ensino médio de uma escola técnica, que é o Cefet. E daí lá a gente sempre teve muita física, muita matemática, então essa coisa de raciocínio lógico, abstrato, eu já tinha. Mas com desenho, relacionado a desenho, eu nunca tinha tido. Então eu me deparei no meu primeiro ano de arquitetura com a disciplina de desenho geométrico básico, era desenho geométrico e geometria descritiva, era um ano inteiro com as duas disciplinas. E eu lembro de no começo eu não gostar, e eu ficava me questionando se era importante para a minha formação. E no começo eu achava que não podia ser importante, mas eu tive uma amiga, que é minha amiga até hoje ela é professora também no curso de design, e ela falou assim pra gente, é importante, só confia, só se dediquem e vai. E daí eu passei, assim, confiando nela, eu passei a me dedicar mais à disciplina, foi uma disciplina que eu gostei de fazer, apesar de achar muito difícil, e a média era, eu costumo dizer assim, a média era 7 e eu passei com 7. E hoje eu dou aula disso, e tudo bem. Mas daí como eu me tornei professora dessa disciplina, na minha primeira experiência como docente, eu dei aula na arquitetura mesmo, então eu dei aula de projeto paisagístico e projeto urbano. Então, eu sei que desde o meu quarto ano da graduação, eu pensei, não, eu vou ser professora, mas eu achei que ia ser professora de projeto assim, relacionada ao curso de arquitetura. Mas daí eu dei aula na arquitetura, e daí eu fui para Florianópolis para terminar o doutorado, e vai ficar bem confuso, né, essas idas e vindas, mas tudo bem? Não sei se tá. E daí eu fui para Florianópolis para terminar o doutorado, e eu pensei, não, eu só preciso terminar o doutorado. Mas daí lá aconteceu de abrir um processo seletivo para professor substituto, e eu precisava de dinheiro, e era para ser um professor de desenho geométrico e geometria descritiva. E eu falei, gente, eu preciso fazer, mas eu precisava estudar muito, porque eu lembrei, gente, eu só tirei 7 quando eu fiz, nem era uma matéria, eu gostava, mas era difícil, e nem era a matéria assim que eu mais me sobressaía, assim, eu achava que eu gostava mais de outras coisas. Mas daí eu tive 2 meses para estudar, e eu fui estudando, e fui gostando, e relembrando, e daí eu fui dar aula no design. E daí eu lembrei, assim, eu pensei, sou arquiteta, dando aula no design, e eu tive na arquitetura, como que eu vou transmitir esse conhecimento para ele, eu construí esse conhecimento em conjunto com eles, e eu acho que eu não queria ter a experiência que eu tive de precisar de um veterano falar assim, olha, vai lá e confia, dá uma chance para a disciplina. E daí eu queria que meus estudantes gostassem da disciplina desde o começo, né? Porque eu pensei, não vai ter a Fernanda Botter, que foi essa minha amiga que me falou, vai curtir a disciplina. E daí eu tentei começar a relacionar com design, eu acho que esse desafio que eu me coloquei me fez gostar mais da disciplina. Eu tentei fazer diferente, não que minha professora não fosse boa, mas eu acho que ela tinha uma visão bem rígida assim, do que era a geometria. Então eu quis tentar fugir um pouco disso. E daí nesse processo eu acabei gostando muito e buscando imagens de referência. E daí eu falei assim, gente, eu não quero mais dar aula para arquitetura, eu quero dar aula disso. Eu passei a me ver dando aula disso, seja para que fosse, mas eu gostava muito de dar aula no design. Eu dava aula no design industrial e no design gráfico. Daí foi assim que a minha vida me trouxe para a geometria, e eu não saio mais.
Legal, você está satisfeita com a sua Estou escolha? muito satisfeita com a minha escolha e não sei se as outras perguntas se eu estou antecipando alguma coisa, mas, por exemplo, eu acredito muito na educação e dar aula da licenciatura agora, para mim, faz muito sentido, assim, de eu estar dando aula para os professores, já que eu acredito na educação. Essa era a frase que tinha que ser no final da entrevista, né? Tipo, uau, mas foi de meio. Só para a gente poder começar também sobre essa intervenção que é importante, a gente queria saber um pouco sobre o trabalho da Carmen Herrera, o que você acha importante do trabalho dela, o que você viu nela de tão interessante para poder trazer ela, assim, passar a mensagem dela, os trabalhos dela, os autores dela. Tá. Eu vou confessar que eu assim, ir a fundo na obra da Carmen, isso eu nunca consegui me dedicar o quanto eu gostaria, tá? Eu conheço a Carmen há pouquíssimo tempo, ela apareceu na minha vida pelo Pinterest, então eu estava lá procurando referências, procurando imagens que eu pudesse aplicar de maneira prática o conhecimento de desenho geométrico e, sobretudo, pegar imagens que fossem bem explícitas, assim, de que falasse, olha, realmente tem importância o desenho geométrico e ele é aplicado à arte, né? Então, eu me deparei com o trabalho da Carmen. Ela tem vários formatos, tem quadrados, retângulos, ela tem algumas esculturas também, mas o que veio mais gritante para mim são as formas geométricas e ela usa muita cor, e eu gosto de cor, então isso para mim foi bastante apelativo. Outra coisa então quando eu conheci a Carmen, eu falei, gente, muito obrigada por existir, que você facilita o meu cotidiano em sala de aula. Outra coisa que para mim apareceu como muito significativo nela e no trabalho dela é por ela ser uma artista mulher e ela foi reconhecida apenas depois de bastante idosa. Ela faleceu aos 106 anos, se não me engano, e ela faleceu recentemente e ela ficou muito tempo esquecida. Então, assim, é uma artista mulher que ela é cubana, ela atuava num contexto bastante masculino. Ela se mudou, foi para Paris, eu acho que ela trabalhou também um tempo nos Estados Unidos, mas ela ficou esquecida. E só depois de mais idosa o trabalho dela apareceu. A sorte é que em vida ela conseguiu assim, sentir esse prestígio um pouco e ter o trabalho dela valorizado. Então, dela mesmo, que eu sei é que ela é de uma família rica, acho que outra coisa que eu me identifiquei com ela também é que ela também é formada em arquitetura. Ela era de Havana, daí depois ela se mudou para Paris e eu não sei muito assim sobre o processo criativo dela, eu não consigo dizer, isso é uma coisa que eu ainda preciso me dedicar, mas eu não sei se necessariamente ela aplicou, até falei para os meus alunos hoje, se ela aplicou uma bissetriz para fazer o quadro dela, né? Mas eu tenho certeza que o rigor geométrico ela trouxe, então isso é algo que faz com que eu consiga trazer bastante da Carmen sempre que ela se Quais as dificuldades e desafios que você se deparou primeiramente como professora de arquitetura? Eu acho que o desafio que eu tive lá no início é o mesmo de quando eu cheguei aqui na UFRJ, que é sobretudo uma resistência dos estudantes em saber que aquilo é interessante, primeiramente, e que aquilo não é difícil, ou é difícil, mas que a gente consegue aprender, e talvez assim um desprestígio da matemática, do rigor dentro do campo das artes. De pensar assim, é tudo tão fluido, é tudo tão solto, mas o rigor também tem a sua essência, tem a sua estética. Então, tentar desmistificar isso em sala de aula, para mim é um convencimento cotidiano, de assim, vem para a aula e me dá uma chance. De saber que tem o seu potencial estético, né, extrair da geometria, e que a geometria entra na arte, na percepção artística, na produção e no ensino como mais uma ferramenta. Né? Assim como a gente aprende a teoria da cor, a geometria entra como uma ferramenta para essa nossa leitura, para essa nossa produção no campo artístico, e dá uma chance, assim, né, que é interessante. Outra coisa que eu sinto dificuldade, e talvez eu senti isso mais na própria UFRJ, é que muitos estudantes vêm com o ensino de base, eu não tive matemática, eu não tive isso, ou
foi bastante superficial, que eu tive mesmo de geometria geral, assim, que não desenho geométrico. E daí muitos, não só que não é nem não querem, mas eu acho que eles não se sentem nem capazes de acreditar em si mesmos, de eu posso fazer isso. Então, tipo assim, esse encorajamento, ou até mesmo dar essa autoestima geométrica, eu acho que é uma das coisas que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu gostaria disso, que muita gente acaba desistindo porque não consegue entender, não acha capaz, é muito importante. Vai incentivar e falar que você é capaz. Você é capaz. Então eu tento, fora os conceitos já é capaz, eu tento dar autoestima. Não sei se eu consigo. E às vezes também é bom no sentido de que às vezes a pessoa até gosta da matéria, mas ela, às vezes ela questão do professor não tem um link, assim, tipo, conseguir gostar de aprender. E às vezes o que faltava para poder realmente aprofundar mais no estudo é um professor, você no caso também, de estar assim para poder querer trazer ele também para esse ambiente, trazer ele para esse meio. Como você planeja esse processo de atividade prática e que outras práticas usa para fazer estudantes e outras pessoas entenderem a geometria quando têm dificuldade? Tá, como eu planejo, eu acho que eu estou o tempo todo planejando, assim, o tempo todo pensando em aula. Não o tempo todo, né? Mas eu acho que qualquer hora para mim é um momento de produção, né? Então, às vezes eu vejo uma referência na TV, eu vejo a cidade também, tem alguma coisa que me lembra, que me dá um start assim, para eu pensar alternativas, como isso no exemplo. Como eu penso, eu acho que enfim, não sei, eu acho que por mais tempo que eu acho que eu não tenho muito tempo de sala de aula, cada vez que você pensa mais e mais. Então, eu já ter feito algumas alternativas, por exemplo, das alternativas que eu uso hoje em sala de aula, elas são bem mais sofisticadas do que as que eu usava no início. Então, eu acho que eu vou usando no início, eu vou colocando camadas, assim, dificuldades. Mas eu ter vindo para dar aula na licenciatura, na Escola de Belas Artes, eu acho que me encorajou ainda mais a experimentar. Né? Me parece que antes eu ficava muito engessada, assim, é isso que eu posso fazer, ou não é isso que eu posso fazer. Mas eu acho que estar nesse espaço, com estudantes que também são super abertos, às vezes eu venho com umas sugestões bem malucas e tem sempre alguém mais maluco que eu que topa fazer e a gente vai. Então, eu acho que o meu cotidiano vai me dando camadas, assim, pra gente pensando mais. E como a galera topa as coisas, na maior parte das vezes, eu vou cada vez tentando sofisticar mais. Por exemplo, na intervenção que a gente começou hoje, que a gente vai filmar, não sei como fica esse tempo na cronologia do vídeo. Mas essa intervenção, quando eu fiz na turma do Marcos, ela foi com adesivo no chão 80x80. E hoje é um tecido 1,40 por 1,40 que a gente vai içar no mezanino. Então, assim, a gente vai ficando mais valente, eu acho, assim, mais empolgado e a coisa vai realmente crescendo. Então, eu acho que é um processo de cada vez ir absorvendo mais e os estudantes empolgados, eu sempre agradeço a eles, que eles fazem com que eu me empolgue cada vez mais. E a outra pergunta era como eu penso. Para poder aplicar na aula. Eu acho que é isso. E eu acho que assim, para tentar engajar o estudante, eu tento dar estímulos diversos, assim, sabe? Então, por exemplo, eu falo que tem as nossas aluninhas que são mais chatas, que são as aulas que eu fico no quadro, fazendo as demonstrações e algo mais maçante. Mas eu tento ir mesclando com essas atividades mais distraídas, assim, mais descontraídas. Isso, ou mesmo essa aula de hoje, que a gente mescla esses estímulos diferentes, porque os estudantes são diferentes. Então hoje, por exemplo, é um dia que eu usei tecido em sala de aula. Então uma aluna que eu sei que assim, ela talvez não se engajava tanto nas atividades, hoje foi o dia dela. Então tem dias e dias, atividades e cada atividade vai tocar as pessoas de uma maneira diferente. Então, variar os estímulos eu acho que é interessante na sala de aula. Uma mais descontraída assim, você tem alguma obra ou mais obras assim que você gosta assim, tipo, de
favorito da carteira? Pode ser mais de um. Tá, é que eu não sei o nome, mas é uma, são três, assim, de uma foto clássica dela, que tá inclinadinha, é preto com laranja e preto com vermelho. Aí Depois eu eu mando. procurei uma edição. Isso, eu vou procurar, mando eu dizer, tchum, bota a imagem lá. Ó, pra poder finalizar, qual conselho você dá para os alunos que estão perdidos assim no meio do curso? Tipo, não sei o que fazer, não sei se será que eu desisto? Que conselho você daria? Pra meio que estimular ele a continuar? Eu acho que se eu fosse estudante agora, eu também ia estar me questionando, ainda se eu voltasse no tempo de estudante de arquitetura. Se é isso que eu quero, se não é. Eu acho que enquanto a gente não sabe o que é, o que a gente quer da vida, vamos tentar fazer o ser legal agora. Conhecimento, leitura, uma referência que o professor traz, uma conversa de corredor com o colega, tudo isso que é produzido na universidade é conhecimento. E você nunca vai perder isso, você não vai jogar fora. Eu estou fazendo licenciatura, mas não é isso que eu quero. Mas, gente, qualquer curso que você for, o conhecimento que vocês estão construindo aqui, da troca, de estar no meio de pessoas que estão abertas assim, a ter uma construção coletiva. Eu acho que eu gosto de dizer que eu gosto de dar aula para licenciatura, porque vocês são bem, eu sinto, né, pelo menos essa colaboração de vocês, de um estimular o outro e tal. E isso é para a vida, entende? Então isso é conhecimento, vocês estão se desenvolvendo enquanto pessoas, nas relações interpessoais, na comunicação, desenvolvendo vocabulário. Então vive o momento, mesmo que não é a licenciatura que vocês querem, vocês estão com arte, a arte vai estar na vida de vocês. Então vive o momento, leia aquele texto chato, mas será que vai usar na minha vida? Vai. Daqui 10 anos vocês vão lembrar, ou às vezes vocês nem lembram da onde saiu aquela referência, mas isso aqui nunca esse conhecimento nunca vai ser dado fora. Dependendo da faculdade também, né? Porque, tipo, às vezes estão na aula de teoria do desenho geométrico, eu não me deixo psicologia. E aí eu tenho que pegar material seu para poder fazer o estudo para a prova. Então curte o momento, até na fila do RU vocês aprendem alguma coisa. Agora, foi boa essa frase para terminar? Excelente. Então foi isso, gente. Obrigada por ter aceitado a nossa proposta de fazer uma entrevista. Clichês não mesmo, se inscreve, compartilha para a gente poder estimular outras pessoas também sobre o ensino do desenho geométrico, que é o intuito do nosso projeto, né? E é isso. Tchau!